vai agora, então, começar esse nosso conteúdo desse último dia. A gente começa aqui com uma palestra com um tema especial, um tema que une educação, negócio e propósito. A gente aqui sabe que os livros sempre foram fontes de conhecimento, mas para a gente aqui nesse nosso setor, a gente sabe que eles também podem ser fonte de oportunidades e de mais lucros, mais geração de negócios. Quem vem conversar aqui no palco com a gente sobre isso é a coordenadora de marketing da Catavento Distribuidora. Vamos receber a nossa primeira convidada desse último dia, Cláudia Machado. Cláudia, pode subir por aqui, ó, que a gente tem uma escada. Seja muito bem-vinda ao nosso palco. Muito obrigada por aceitar vir aqui abrir a programação do nosso último dia. Agora é com você. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Queria agradecer à Escolar e à CBL pelo convite, representando aqui a Câmara Brasileira dos Livros, para falar de um assunto muito interessante, muito potente, que é a venda de livros nas papelarias. Eu vi que tem alguns convidados aqui. São papeleiros? Todo mundo papeleiro? Papeleiro? Os papeleiros aqui, me digam uma coisa. Opa, acho que não está funcionando aqui. Eu tenho que ligar? Acho que estava sem apertado o botão, desculpa. Falha técnica. Primeiro me apresentar, né? Desculpa, chega já falando. Meu nome é Cláudia Machado, eu sou coordenadora de marketing e projetos na Catavento Distribuidora. A gente distribui livros para todo o Brasil. Sou formada em jornalismo, pós em marketing, data analytics e sigo estudando aí. Também sou membro da comissão de valorização do livro pela CBL. E, como eu estava dizendo, eu queria convidar os amigos aqui papeleiros a me contar quem que é o público das papelarias. Imagina o principal consumidor da papelaria, como que ele é? Pai e mãe, certo? A gente está na feira escolar, né? Imagino que muitas mães frequentam as papelarias, ou seja, muitas mulheres frequentam as papelarias. Queria te contar uma coisa, esse público lê e muito. Vocês têm uma oportunidade aí que estão perdendo de colocar os livros nas papelarias, porque 61% do público que lê é mulher. 61% do público que lê está na classe C, que são os que mais frequentam as papelarias. Então, essa é uma pesquisa da Nielsen com a CBL, que apura o consumo e o não consumo de livros no Brasil. É um dos institutos mais respeitados internacionalmente em relação à pesquisa. E eles fizeram essa pesquisa no ano passado e mostrou um aumento, inclusive, do público feminino na leitura de livros. E o leitor é um público fiel. É um público que compra e volta para comprar de novo. Porque a gente lança livro, esse mercado lança livro para caramba, né? Só de livros a gente tem quase mil títulos novos por mês no mercado. Então, é um público que consome sempre a novidade. Dentro dos respondentes de que compram livros, livro está na quarta categoria de consumo. Ou seja, de tudo que eles compram, de tudo que eles consomem na vida, o livro está na quarta categoria. Se a gente der um zoom na parte de cultura, o que você consome culturalmente, o livro é a segunda categoria. Então, quem compra livros com frequência. Então, é um público fiel e que vocês ganham colocando o livro na loja, porque é um público que vai voltar e vai comprar outras coisas. E livro, enfim, a gente vai discutir um pouco mais para frente no que o livro pode se juntar em relação ao que vocês já têm na papelaria. Mas existe, além dos leitores, que já são consolidados, que já leem e compram muito, uma demanda reprimida de mercado, que foi apontada pela Nielsen. Uma das perguntas que eles fizeram foi, por que você não consome livros? A primeira pergunta era, você compra e consome livros? Quem respondeu sim, eles foram para um caminho. Quem respondeu não, eles foram por outro caminho, para entender por que não consome livros. É porque não gosta de ler ou porque não consegue comprar? E o resultado dessa pesquisa é muito interessante para quem
tem papelaria no Brasil. A falta de loja ou livraria por perto representou quase 30% de resposta sobre por que não compra livro. A gente tem no Brasil menos de 3.000 papelarias. Dessas, quase 50% concentradas no Sul e Sudeste. Imagina quantas papelarias a gente tem no Brasil, fora das capitais, nas periferias, e que poderiam ter livro. Que poderiam oferecer esse produto que as pessoas estão procurando, só que não encontram perto, porque não tem uma livraria. E a gente tem, claro, um desafio de mercado editorial, que é de abrir mais livrarias, mas a gente já tem centenas, dezenas, milhares de pontos pelo Brasil que poderiam estar explorando esse produto. Então, é uma oportunidade incrível para vocês. Quem não consumiu livros nos últimos 12 meses, a pesquisa tentou ser um pouco mais específica. Vamos lá, nos últimos 12 meses, por que você não comprou livro? Não gosto de comprar livros online e não tenho fácil acesso a livrarias, representou quase 10%. Imagina o tamanho desse público. E para ilustrar como colocar livros pode fazer a diferença no seu faturamento, a gente trouxe aqui o case da Papelaria Tamoio. A Papelaria Tamoio começou a trabalhar com livros em 2022. Tá? E desde 2022, ela vem, até 2024, dobrando o seu faturamento em relação a livros. Eu trabalho na Catavento Distribuidora. Esses são números reais do que eles faturam com a gente. Aqui é o lucro bruto média mensal. Então, na média, todo mês, eles lucram com livros bruto esses valores. Então, começou em 2022 com 2.521, que eles pegaram um catálogo bem pequenininho para testar. A gente ampliou o catálogo, foi para 4.962. Ano passado, eles lucraram, na média, R$ 12.700 por mês com livros. Esse ano, a média deles já está em 12.600. A gente ainda não acabou o ano. Olha o tamanho desse mercado, que não está sendo explorado. Que a gente tem oportunidade em todas as papelarias do Brasil. E os livros, eles são produtos versáteis. Né? Quando você não é do meio, fala livro, o que você imagina? O que você imagina quando fala livro? Conhecimento. Legal? O que você imagina, Sérgio, quando fala livro? Cultura. Legal. A gente vai chegar aí. O que vocês imaginam quando fala livro? Lazer. O que mais? O que você imagina quando fala livro? Aprendizado com brincadeira. Muito bom, muito bom. Entra muito nesses produtos que a gente tem aqui, que muita gente não sabe que é livro. Que é isento de CMS, inclusive. Pois é, livro tem essa vantagem, tem isenção de impostos. Figurinha da Copa, vende bem na sua loja? Vende, né? Figurinha da Hello Kitty está vendendo muito bem, nas bancas e nas livrarias. Esse produto aqui do Enaldinho, que também é colecionável, está vendendo muito bem. Já esgotou umas 3 vezes no fornecedor. E ele está na categoria de livros. Livros para colorir, já ouviram falar de livros para colorir? Estão procurando aí na feira, né? Lá na Catavento tem, inclusive. Livros para colorir, a febre do momento, febre do TikTok, febre de todas as redes sociais, está na categoria livros. E eu vou te falar um segredo, para quem não é do mercado. Todo ano tem uma febre mundial. Todo ano tem uma febre. Se vocês acompanharem esse mercado, vocês vão surfar nessa onda. Uma das febres que está arrefecendo um pouco, mas ainda é muito forte, é o café com Deus Pai. Café com Deus Pai vende em qualquer lugar que você colocar. Outra coisa que vende muito bem é Bíblia. Né? É um produto que muita gente não lembra que está na categoria de livros e que é o produto mais vendido no mercado em todos os tempos. Inclusive, na pesquisa Retratos da Leitura, que é uma pesquisa que apura a leitura no Brasil inteiro, livro é o produto mais lido no mundo. E tem outros produtos relacionados a esse segmento. Né? A gente tem a Bíblia da Princesinha, tem Bíblia para criança, tem Bíblia de estudos, tem Bíblia de tudo quanto você imaginar. Bíblia para católicos, Bíblia para evangélicos. Então, uma sugestão aqui. Mapeia as igrejas, mapeia as escolas que tem próximo da sua papelaria, para ver a oportunidade que vocês têm pelo caminho.
Livros para presente, esses 2 livros aqui, eles são bem interessantes e o pessoal compra muito para presente, porque é um livro que chama Mãe, Me Conta a Sua História. E aí você pode vincular isso à venda de caneta, à venda de marca-texto, à venda de durex, porque a ideia desse livro é entregar para a mãe, preencher, contando a história da criança, ou a história do adulto, a história de vida, e depois devolver o presente. E tem muitos produtos nesse sentido na categoria de livros, que podem ser usados como presente e que podem ser vinculados com produtos de papelaria. Os planners vendem muito bem nessa categoria. Os diários vendem muito bem nessa categoria. Scrapbook vende muito bem nessa categoria. E tem a vantagem da isenção de imposto. A gente tem, inclusive, agendas dentro da categoria de livros. Livros para brinquedo, muita gente que trabalha com livros trabalha só com essa categoria, inclusive, né? Livros para brinquedo. E aí, livro para brinquedo, a gente tem um universo. Tem livro para criança, a gente tem um universo. Tem livro brinquedo, tem livro de atividades. Esse aqui, por exemplo, é um livro de origami. Imagina, você já vende o livro com o origami junto. Já faz a atividade na loja e promove um evento cultural na cidade. Livros de literatura, eu trouxe esse exemplo aqui, que são livros com um custo bem baixo, justamente para incentivar a leitura no país. Essa coleção Canoa aqui é bem legal. E, bom, trouxe essas categorias como exemplos para além da leitura que se pode fazer com a categoria de livros nas papelarias e auxiliar a venda de outros produtos. Dando um passo à frente, quem já conhece um pouco a categoria e quer se aprofundar e faturar mais do que a Tamoio, pode investir nos livros best-seller. Esses aqui são os livros mais vendidos do mercado, alguns deles, obviamente. A gente tem da categoria de desenvolvimento pessoal, a gente tem literatura, esse 1984 é adotado, inclusive, em muitas escolas. A gente tem livros sucesso no TikTok, livros juvenis, livros católicos, evangélicos, enfim, religiosos em geral, que também vendem muito bem ali junto com a categoria de bíblias. E, claro, os adotados paradidáticos nas escolas. Se a gente está nessa feira escolar, com certeza vocês atendem pais, atendem escolas, e esses livros são exemplos de mais vendidos nessa categoria, e existem milhares de outros. Então, pega a lista, além da lista de papelaria, pede a lista de paradidáticos nas escolas e procura um fornecedor para adquirir e oferecer um serviço ainda mais completo para esses pais. Esses livros que são sucesso no TikTok, e eles vendem no online, muita gente fala, mas você encontra mais barato por aí. Eu vou dar um testemunho aqui, uma experiência pessoal. A gente opera um stand na Bienal do Livro, que a gente vende diversas categorias, a gente faz um agrupamento de várias editoras para vender livros, e essas mesmas editoras têm outros stands, que vendem muito mais barato. Mas o nosso stand vende também muito bem. A venda delas não prejudica o nosso. Por quê? Tem muita gente que prefere a conveniência do que o preço. É melhor e mais fácil comprar o que está mais perto do que comprar pela internet, esperar chegar, ou ela nem conhecia esse produto. Ela se deparou com isso na sua loja. E ela não vai perder a oportunidade de comprar. Então, esses livros podem ser muito melhor explorados nas papelarias também. E, bom, eu tinha 20 minutos só, eu tenho mais 10 para fazer perguntas, então eu vou abrir para perguntas para não tomar mais o tempo de vocês. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta para a Cláudia? É só levantar a mão que a gente leva o microfone. Aqui. Enquanto o microfone chega lá, só trazer um dado importante. Eu falei que no Brasil a gente não chega a ter 3 mil livrarias. No Japão, só para dar um contraste, tem 11 mil. 11 mil. Imagina se a gente... E o tamanho do Japão e o tamanho do Brasil. Boa tarde, Cláudia. A minha dúvida é a seguinte: como uma livraria pode ser atendida pelo distribuidor? Como que é o formato? Assim, como uma papelaria começa a ser atendido pelo distribuidor? Obrigado. Perfeito. Bom, para quem não conhece o mercado, eu vou só explicar um pouco. Tem acho que é muito parecido com o mercado de vocês, inclusive, né? Porque a gente tem os fabricantes, que no nosso caso a gente chama de editoras,
E a gente tem os distribuidores, que aglomeram esses fabricantes para dar um frete mínimo, para dar uma conveniência para o ponto de venda. No Brasil, a gente tem dezenas de distribuidores. Eu vou falar os principais, que é a Catavento Distribuidora, a Curitiba, no Sul, a Inovação, em São Paulo, Boa Viagem, em Minas, e... estou esquecendo de alguém? A Página, também, no Sul, enfim. Tem dezenas de distribuidores que têm o catálogo de milhares de livrarias, de editoras, perdão. Para comprar nos distribuidores, normalmente não há pedido mínimo. Então, você não tem um mínimo de valor para comprar. A diferença é que você precisa pagar o frete de ida. O frete para entregar os produtos na sua loja, você que paga. Mas você pode comprar o quanto quiser, nos distribuidores. Nas editoras, normalmente, você tem um pedido mínimo, e aí, claro, tudo vai depender da margem. Se você quer ter uma margem melhor, você pode comprar direto com a editora, só que com um custo mínimo muito maior. No distribuidor, você não tem pedido mínimo, mas paga o frete. E a vantagem do distribuidor é que você consegue diversos produtos no mesmo pedido. Então, a Catavento, por exemplo, tem mais de 1.500 editoras. Todos esses livros que eu mostrei aqui e mais milhares de outros a gente tem lá. E aí, para trabalhar com distribuidora, é entrar em contato. Na maioria dos casos, tem um site, a Catavento tem, a Curitiba tem, a Inovação tem. Entra no site, faz seu cadastro e um agente de negócios vai entrar em contato com vocês e mostrar como é que você compra os seus livros. Normalmente é pelo portal mesmo, você mesmo já escolhe os seus produtos e chega na papelaria. Outra possibilidade, e aí a Catavento tem esse modelo de negócios, a Vitrola também tem esse modelo de negócios, que toda a responsabilidade de gestão do produto é do distribuidor. Então, ele entrega na sua loja um expositor com todo o mix pronto, você nem precisa perder tempo para escolher o que tem que ser, o que vai ser colocado lá. Ele mesmo já faz essa seleção dos melhores produtos, deixa na sua loja, e dali a um mês ele volta para colocar um novo mix e contar o que você vendeu e depois manda a fatura. Então, toda a gestão da categoria livro na sua loja é feita pelo distribuidor. Existe também essa possibilidade que a Catavento e a Vitrola fazem com as papelarias de todo o Brasil. Bom dia. Eu queria que você falasse, assim, discorresse mais a respeito. A gente tem visto, né, o grande avanço da tecnologia. Inclusive, ontem na premiação teve muita papelaria e-commerce. Né? Essa papelaria digital, assim, de dados, né? Você falou da formação de dados analíticos e tudo. Aí eu queria que você falasse, assim, se você tem dados mais plausíveis com relação à papelaria e-commerce, né? Papelaria digital. Entendi. Aqui. Olha, eu sou do mercado de livros, e lá acontece a mesma coisa. A preocupação é a mesma em relação ao avanço do e-commerce sobre as lojas físicas. E o que o nosso mercado tem tentado encontrar, tentado fazer, é levar o mundo físico para o digital. É um movimento que se intensificou, claro, na pandemia, né? Das livrarias precisavam ter e-commerce, mas isso não parou lá. As livrarias vêm procurando soluções. O Sérgio está aqui com a gente. Eles estão desenvolvendo uma plataforma colaborativa de sebos. Então, os sebos vão conectar o catálogo deles e vão vender nesse site colaborativo, nesse site conjunto. É uma solução também para as livrarias através de cooperativas. A gente tem, inclusive, as papelarias podem se beneficiar dos e-commerces que já estão em atuação, né? Muitas livrarias vendem através dos marketplaces e vendem muito bem, não só na Amazon, mas no Mercado Livre, na Shopee, nossa, esqueci o nome, na Temu, que está chegando agora. Eu vou falar para vocês, Shopee e Temu estão vendendo muito bem, e com uma margem muito melhor do que nos outros marketplaces que já estão consolidados. Então, a primeira dica é pensar para além do mundo físico. Você tem que estar no digital, tem que aproveitar essa onda e aproveitar esse público que já está no digital. Mas não pode esquecer que tem muita gente que procura experiência. E isso tem se intensificado. As bienais de São Paulo e do Rio de Janeiro batem recorde de público todos os anos. Todos os anos. Porque o público quer estar presente, quer conhecer os produtos. E com o fechamento das grandes redes, eles não estão encontrando esse lugar para viver a experiência de comprar seu livro. Então, as feiras
tanto as grandes feiras como o Bienal, como a Feira Pan-Amazônica, quanto outras feiras em regiões do Nordeste, do Sul, estão crescendo muito, porque o público ainda quer a experiência do físico. Então, são essas duas dicas, assim, não tenha medo do digital. Se eles estão fazendo sucesso, então vai junto, navega junto e valoriza a experiência física. O que as livrarias têm feito também para atrair mais público para o físico? Eventos, amplificando essa experiência. Então, se o livro de colorir está fazendo sucesso, então vamos fazer uma oficina de livros de colorir aqui. A gente tem um livro do origami, vamos fazer uma oficina de origami aqui na loja, para atrair público, para você virar um ponto de cultura. As pessoas não vão lá só para comprar produtos, elas vão para se relacionar, para ter uma experiência de compra diferente, que ela não tem no digital. Então, valorize o que você tem de melhor. Imagina. A gente tem tempo para mais uma pergunta, se alguém quiser aproveitar. Alguém quer fazer a pergunta? É só levantar a mão. Não? Então, tá bom, encerramos. Muito obrigada, Cláudia.